Olá, gente, bem-vindos a mais uma edição do programa Até o Caroço, aqui no canal Lugar Artivistas. Hoje a gente vai falar sobre arqueologia e alimentação. Depois aqui da vinheta do canal, eu explico melhor como é que vai ser. Oi, gente, bem-vindos. Hoje o Até o Caroço tá muito legal, porque a gente vai falar de um tema super novo aqui no programa. Acho que a gente nunca tocou nesse assunto antes. Eu sou Kerla Alencar, sou jornalista, sou membro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar, o OCA. E o programa é basicamente o seguinte: como se alimentavam os nossos ancestrais? Vocês têm essa curiosidade? O que a ciência pode contar para a gente sobre o passado e a formação da cultura alimentar brasileira? Quais utensílios, alimentos, práticas e processos alimentares resistiram aos séculos e o que se perdeu no tempo? Sobre essas e outras questões, nesse episódio do Até o Caroço, a gente vai conversar sobre arqueologia e alimentação com o historiador, mestre e doutorando em arqueologia, Igor Pedrosa, que eu já convido para chegar aqui junto. Oi, Igor. Olá, tudo bom? Bom final de tarde para todo mundo. Ou bom dia, ou boa noite. Né? As pessoas podem estar ouvindo aí a qualquer momento, né? Exato. Gente, olha, o Igor, ele é doutorando em arqueologia pelo programa de pós-graduação em arqueologia da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é mestre em arqueologia, também pela UFPE, com uma pesquisa geoarqueológica sobre a formação do registro arqueológico de sítios de grupos coletores caçadores da região dos Inhamuns, no Ceará. Ele é graduado em História aqui pela UFC. Bom, ele tem um currículo enorme, gente, que eu acho que a gente vai poder esmiuçar ao longo da conversa. Então, falei acho que o básico, né, Igor? Mas se você quiser acrescentar, fica à vontade, tá? Mas, enquanto isso não acontece, chama logo o Roberto. Você conhece o Roberto Araújo, né? Sim, nosso demais. historiador também. Hoje, então, eu estou com 2 historiadores aqui. Bem-vindo de novo, Roberto. Obrigada. Obrigado, Kerla. Bem-vindo, Igor. E estou, assim, muito feliz e desejando, né, que essa nossa conversa seja extremamente enriquecedora, porque essa temática, né, para os historiadores, a arqueologia é uma base, é um fundamento, né, é um pilar, e essa relação arqueologia e alimentação acho que tem tudo para render muito para a gente. Roberto, eu estava apresentando aqui o Igor, falei as coisas básicas, né, sobre a pesquisa dele, sobre o doutoramento dele. Eu já falei que ele é mestre, é historiador. Você quer acrescentar alguma coisa, Igor? Não, é isso. Eu sou um profissional em formação, né? E desde a graduação no curso de História da UES, a gente teve eu sempre tive um interesse interdisciplinar, então essa mistura, inclusive do pouco que a gente vai ver na minha fala, passa por isso de tentar perceber os dados, as fontes, as perguntas de uma maneira interdisciplinar. E aí eu vou tentar expor essa perspectiva, né? Porque está tudo interligado, realmente. A gente separa, mas para fins didáticos, operacionais, né? Igor, só para a gente nivelar, assim, para a gente começar a conversa, acho que você podia explicar para a gente, por favor, o que é arqueologia, né? Porque o programa aqui é para todo mundo, né? Todo público. E eu imagino que as pessoas tenham uma ideia, ou talvez não façam ideia nenhuma sobre o que é arqueologia. Você pode explicar para a gente o que é essa ciência? Bom, arqueologia pode ser muita coisa. E pode ser também... pode ser muita coisa. Uma definição que eu gosto muito, apesar de que
eu não lembro de quem é o autor, porque eu li muita coisa e eu embaralhei, mas ela pode ser definida como uma ciência social complexa, né? E por que complexa? Porque ela, por sua natureza interdisciplinar, ela dialoga com a física, com a química, com a biologia, com a energia nuclear, com a botânica, com a história, com as ciências sociais, com as artes, com a psicologia. Então, eu gosto muito dessa definição de arqueologia, né? Ela ela trata do mais longo período da nossa história, né? Nas fontes, ela abarca a, as fontes escritas, claro, mas principalmente as fontes não escritas que dão conta de um período muito maior da existência do homem, né? Então passa um pouco por essas questões a arqueologia. Certo. E como é que a gente pode relacionar com a alimentação, então? O que a arqueologia pode nos trazer de informação sobre isso? Pronto. Eu preparei uma apresentação de aproximadamente 50 minutos, eu acho que eu consigo, mas dentro dela a gente pode intercalar perguntas e tudo mais. Tá bom. Fica à vontade. Tá bom? Tá. Então, deixa eu fazer a pergunta clássica, né? Compartilhar a tela. Ok. Então, vamos lá. Será que a gente consegue compartilhar a tela aqui? Isso é novidade para mim aqui no Hotel Caroço. Pronto, me informem aí quando vocês estiverem vendo, por gentileza. Tá bom, tá bom. E aí eu já não vejo mais ninguém. Certo. Pronto, estamos vendo. Ok. Então é isso. O foco aqui foi, nesse tempinho que a gente tem, né, tentar dar uma visão bem ampla e bem interdisciplinar de como a arqueologia pode ver a alimentação. Né? Certo. Já foi devidamente apresentado, obrigado. Então, nessa agenda, são 5 tópicos que eu acho que são interessantes para balizar essa nossa conversa. É situar a arqueologia dentro do tempo das ciências, né, para que não haja confusão. O que é como se forma um sítio arqueológico, isso é fundamental para a nossa fala. Vamos ver vários aspectos, vários elementos, vários artefatos que dão conta da alimentação no registro arqueológico e também pontuar alguma questão histórica. Bacana. O estudo de caso que eu vou apresentar, que é um dos primeiros estudos, o estudo que inaugura os estudos arqueobotânicos no Ceará, que foi feito no sítio Serra do Evaristo, em Baturité, e algumas sugestões de leitura para que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo aqui por outros meios. E, naturalmente, a gente pode abordar a alimentação e a arqueologia de inúmeras formas. Aqui existe essa minha pegada particular, né, baseada em minhas experiências, minhas convicções, minhas leituras. Então, aqui é só mais uma forma de tratar do assunto, porque há várias outras fontes que, naturalmente, eu não vou conseguir dar vazão aqui nesse nosso tempo. Então, fundamental para a gente situar o tempo dos homens, do homem, da mulher, da criança, do idoso, do jovem, no tempo das ciências, né? Aqui é uma figura de uma libélula, um símbolo do parque lá do Geoparque Araripe e tudo mais. E é um vestígio que, eventualmente, é muito confundido com arqueologia. Então, é muito comum alguém encontrar, ver isso daí e perguntar se a gente estuda e tal. Então, esses vestígios dessa formação Santana, eles estão relacionados às ciências naturais, à paleontologia, né? Não existia homem nessa época. Aí a gente está falando de por volta de 220 milhões de anos, né? Para a gente ter uma ideia do quão antigo é isso, os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos, e também não existia homem, né? Então, o tempo de existência da espécie humana é um sopro,
né? É um piscar de olhos nesse grande tempo da vida da Terra. Então, para simplificar, a arqueologia ela vai tratar de cultura, de ciência humana. Ela é uma ciência muito recente, dá conta de vestígios que, apesar de terem milhares de anos, ou eventualmente alguns milhões de anos, dependendo do foco de estudo, mas ela vai tratar da espécie humana, de artefatos, de paisagens, né? Já a paleontologia não, ela trata da natureza, das ciências naturais, de um tempo muito longo, e ela vai, para a gente não confundir, ela vai tratar de paisagens, de climas, animais e vegetais extintos, né? É claro que em algum tempo o homem conviveu com alguns animais mais recentes, animais que já foram extintos, como a gente vai ver aqui na apresentação. Tem a ver com a megafauna, né? Então, é importante também a gente tentar se distanciar dessa visão muito fantástica da arqueologia. É claro que tem seus encantos, é uma aventura sempre, mas o tesouro que se busca são outros, né? É a descoberta da nossa história, da nossa origem, né? Passa por tudo isso. E nesse caminho, o fogo ele tem uma preponderância, ele tem uma importância fundamental para toda a nossa discussão. Porque com fogo você ilumina o seu redor, você afugenta animais, você esquenta, conserva, prepara sua alimentação, sua carne, né? E outros vegetais, eventualmente. Isso altera as propriedades da fibra, por exemplo, de uma carne, e alterar as propriedades da fibra da carne favorece uma absorção mais rápida desse alimento pelo nosso organismo. E isso, na nossa história evolutiva, foi muito forte, foi muito importante para o desenvolvimento cognitivo, em que uma pequena parcela de uma proteína ela acabava meio que se multiplicando porque o corpo conseguia absorver melhor aquele alimento. Isso trouxe mudanças, isso trouxe questões evolutivas cognitivas muito acentuadas na história do homem. Então, o fogo é muito importante em todo o processo do alimento, né? De quase todos, naturalmente. E aí, esse fogo, esse conhecimento, esse saber, essa vivência, essa experiência transmitida de geração a geração, o que ele vai produzir? Esse saber, ele vai pegar os recursos naturais, né, domados por essa inteligência, e vai produzir outros tipos de patrimônio, que são os patrimônios materiais, ou seja, a cultura, que pode ser a pedra lascada, pode ser uma igreja barroca, pode ser uma escultura em madeira, mas tudo parte desse saber que pode ser transmitido de diversas formas, né? E o que eu quero dizer com isso? Que tá tudo relacionado. A gente estuda patrimônio material e imaterial, mas quando a gente vai ver, realmente está tudo interligado. E aqui eu gosto muito dessa figura porque deixa isso tudo muito claro. Você tem um conhecimento tradicional sobre o processamento da mandioca, herdado dos grupos indígenas, em que se misturam com outros elementos de arquitetura, da alimentação, eventualmente há cânticos, né, nesse processo, na hora de ralar a mandioca e vários outros processos, e vários outros momentos de toda essa complexa cadeia de produção desse alimento tão energético. E aí, para a gente entender como se forma o sítio, né? Existe um fluxo esquemático, claro, em que a gente pode compreender como o sítio se forma. Isso se aplica a uma pedra lascada, a uma vasilha cerâmica, a uma habitação, a uma fogueira antiga, e que basicamente a gente vai ter que adquirir aquela matéria-prima, seja o barro para fazer a cerâmica, a rocha para fazer a pedra lascada, o animal que seja para produzir o alimento, ou o mel, ou os ovos, né? E isso vai passar por algum processo de manufatura e, mais uma vez, tem um conhecimento, tem um saber aí, né? Já existe o saber na hora da aquisição, né? Existe o barro adequado para determinado tipo de
panela, né? Existe a rocha adequada para determinado tipo de instrumento, né? Então, esse saber passa aí pela manufatura, o uso e o descarte, né? Eventualmente, esse descarte pode ser por conta de abandono da área, porque quebrou, porque já não cumpre mais suas funções e tudo mais. Isso é um ciclo, né? Ele pode se retroalimentar. E aí a gente está no campo, né? A gente está no pacote, digamos assim, da cultura material, dos artefatos, né? Que vai ser produzido de acordo com os desejos do grupo, em função da natureza também, da habilidade do grupo de manejo dessa natureza, né? Uhum. E ao longo do tempo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem... você consegue ver meu mouse? Sim, estou vendo. Sim. Então, o que a gente tem aqui? Dois grandes mundos. A gente tem aqui um mundo social, digamos assim, um mundo dos vivos, em que os objetos estão em uso, né? E depois, quando ele é descartado, esse objeto ele perde a sua função social, ou seja, ele passa para o mundo arqueológico, né? Por isso essa divisão em contexto sistêmico ou dinâmico e contexto arqueológico. Então, nós atuamos aqui, certo? No material descartado, de alguma forma. Agora, para poder entender qual a função, que função aquele objeto cumpriu, a gente precisa, naturalmente, recorrer ao passado. E aí há várias formas. Pesquisas etnográficas, cartografia, gravuras, cronistas, né? Então, aqui é uma visão esquemática de como se forma um sítio arqueológico e de onde a arqueologia atua dentro de todo esse mundo, né? Então, e aí a arqueologia, é muito bom a gente pontuar que a gente está sempre trabalhando com a fração da fração da fração dos objetos materiais ou alguns reflexos dele de um grupo social no tempo. Então, ela é fragmentada, né? É uma fração. Ela é dinâmica, porque esses vestígios eles passam por diversos processos: sol, chuva, erosão, sedimentação, né? Enfim, são atuais, né? Porque um sítio que eu escavo hoje, ele tem uma característica. Um sítio que eu poderia ter escavado há 20 anos, ele teria outra característica, né? Então, o sítio está vivo, o sítio é atual. Ele carrega toda essa história dele até o dia atual. E é um recurso finito, né? A gente não tem como repor um sítio, por mais que peças tenham a mesma função, mas elas são únicas. Certo. Você quer perguntar alguma coisa? Não, tô ouvindo aqui atentamente, achando um aprendizado muito legal. Então, a gente viu como se forma um sítio, a gente viu o tempo das ciências sociais, né? Nesse caso aqui com foco na arqueologia. A gente viu como se forma, né, o sítio, essas características. E a questão da alimentação, por mais que não seja percebida, provavelmente, num primeiro momento, mas ela está super presente na arqueologia. Então, hoje, naturalmente, depois dessas minhas leituras e tudo mais, da pesquisa do doutorado, é muito raro você não ver um objeto que não tenha relação direta com a alimentação. Então, aqui é uma foto da exposição antiga do Museu do Ceará, né? Atualmente o museu está fechado ainda. E aqui a gente tem várias lâminas polidas, né? Alguns outros instrumentos passivos também, material lítico lascado, e que todos eles, de alguma forma, estão relacionados com a alimentação. Certo. A gente vai ver detalhes, é isso? Sim, eu vou mostrar alguns detalhes. E a gente tem também as vasilhas, que servem para armazenar, para preparar, para servir, né, para conservar o alimento, né? Seja ele do dia a dia, seja ele em alguma ocasião especial, né? Então, praticamente todo tipo de vestígio vai estar relacionado com a alimentação. É claro que há outras questões especiais, né? Uma questão funerária, que eventualmente pode ter algum acompanhamento de alimento e tal. Igor, só uma perguntinha ali, você estava mostrando as vasilhas, né? Que material é esse?
Pronto. Como é encontrar assim, um objeto? Eles foram encontrados exatamente como a gente está vendo aqui. Ele está em meio aqui. Só me esclarece assim, como é que é numa escavação? Tá. Como é exatamente? Essas vasilhas aqui são do Museu do Ceará, né? Então são acervos que passaram por outras coleções, né? A grande maioria delas está inteira. São achados incríveis, principalmente quando não estão fragmentados. São né? achados assim, né? Não tem restauro aí. Pode ser que tenha, eventualmente, alguma remontagem, alguma consolidação de uma fratura, mas elas são achadas geralmente com sedimentos, né? Elas estão geralmente preenchidas com algum material e, eventualmente, alguma escavação, por exemplo, de uma cacimba, se acha, né? E se acha inteira. E às vezes o arqueólogo trabalha a vida toda, nunca acha uma inteira, né? Só acha os fragmentos. E aí, mas eventualmente na construção lá de uma casa, principalmente na zona rural e tal, pode se achar, né? E tirar um barreiro e tal. E ela pode estar totalmente inteira e bem conservada, pode ter perdido alguma parte, né, dela, mas são achados realmente incríveis. São produzidas com barro, né? São frutos de oleiras, né? E essa daqui eu vou pontuar uma vasilha, não dessas, mas desse tipo, e a gente vai falar um pouquinho mais delas. Então, dentre os vários tipos de vestígios arqueológicos que a gente pode ver, aqui a gente tem uma pintura rupestre de um sítio que eu gosto muito, lá na Serra da Capivara, Toca do Pajaú, que a gente tem aqui representações de vegetação, né, de plantas ou árvores, né, que a gente chama de fitomorfos, né? Aqui a gente tem, além da representação de uma vegetação, a gente tem uma cena em que há figuras humanas, né, segurando, adorando esse ramo, essa planta, né? E a gente tem também, naturalmente, aqui figuras de animais, né? Essas figuras, elas são pintadas com óxidos de ferro sobre a rocha e foram classificadas como a tradição nordeste, né? Porque envolve cenas. A gente tem aqui outra pintura, essa daqui já do Ceará, da área de Sobral, em que a gente vê claramente a representação de um animal, né? Apesar de não estar tão claro qual seria o animal, mas do que se trata, mas a gente consegue chegar a essa possibilidade, né? De representação de uma figura animal. Aqui também outra representação magnífica que de baixíssima dubiedade, né? Você consegue perceber que muito provavelmente é representação de algum macaco, né? Algum símio e tal. Também é da Serra da Capivara. Então, a gente vê a relação do homem com a natureza por diversas formas, né? Aqui a pintura rupestre também permite isso, né? Aqui já passando para um case relacionado ao semiárido, um semiárido mais acentuado, que é Tauá, em que a gente vê uma paisagem dessa meio desoladora nos dias atuais e acha que está morta, né? Mas que, com toda a inteligência humana, ela serviu de sustento, de base para grupos humanos, um passado recente, né? E que, basicamente, eles viviam de coleta e caça. Então, aqui a gente já entra na dieta, na forma de subsistência mais antiga e mais longa que a espécie humana teve, né? A partir de vegetais, frutos, raízes, folhas, sementes, né? Raízes, e complementada pela caça animal, ou também coleta vegetal, como mel, ovos, né?
E o que acontece? E aí é uma das oportunidades que a gente tem para desfazer certas impressões errôneas, né? A gente não tem instrumentos que deem conta dessa coleta de um vegetal, né? Da coleta do mel. A gente não tem esses instrumentos. Às vezes era com a própria mão ou com outros vestígios naturais, como madeira. Mas da caça a gente tem, que são as pedras lascadas, como a gente chama os líticos, né? Então, e o que acontece? Como a gente só vê o lítico, a gente acaba sendo induzido a pensar muito mais na caça, né? E tem a impressão de que o homem vivia caçando desenfreadamente e tudo mais, e só caçava e não fazia mais nada, né? Mas a caça, as pesquisas com grupos etnográficos demonstram que a caça era um complemento, certo? Então, aqui a gente tem um fragmento lítico, né, que depois a gente vai ver algum detalhe tecnológico desse tipo de peça, tá? Interessante, Igor. Porque, na verdade, o que a gente sabe e pensa que prevalece, o que a gente pensa que prevalece é porque é o que a ciência é capaz de encontrar hoje, né? Com a instrumentação que tem. Uhum. Não é isso? Exato. E por isso que é tão importante, e por isso que eu faço questão da gente também entender como se forma um sítio, porque a gente tem que tentar entender essa dinâmica para não inferir, né, comportamentos errôneos. Além de ver o que existe, a gente tem que tentar saber do que também não existe, né, do que o artefato não pode falar diretamente e do que ele fala diretamente, né? Então, isso é muito importante para a gente pontuar em toda essa discussão da dieta, da alimentação. Aqui, com relação a essa parte da dieta, da caça, o homem ele precisava coletar uma rocha na natureza, uma rocha que ele sabia que ia ser apta para o que ele queria. Ele fazia algumas retiradas dessa rocha, né? E no momento que ele lasca aquela rocha, tira uma lasca, aquela rocha natural, ela tem um negativo, ela tem uma parte faltante, né? E essa parte que estava lá, de onde ele tirou uma lasca, ela se chama de núcleo, né? Então aqui era uma rocha, ele deu vários golpes nessa rocha aqui, tirou uma lasca, ó. Isso daqui é uma lasca que saiu, e no momento que saiu essa lasca, essa coisa, essa rocha que era do mundo da natureza, por conta dessa mão humana, ela passou para o mundo humano, né? Ela passou a ser artefato, que no caso é um núcleo, né? Que ele serviu de base de suporte para eu tirar uma lasca. E aí está aqui. Aqui é uma lasca. Existem elementos técnicos que me permitem fazer essa leitura, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas o principal é que a gente consegue identificar que houve um golpe na rocha, naquele bloco maior, e houve um golpe aqui, e isso daqui se destacou, né? E aqui é uma visão frente e verso, mas que, além disso, ela tem algumas retiradas aqui que transformam esse gume, que já é uma parte ativa, já é cortante, mas com essas retiradas, isso reforça a área de ataque, né? Um bordo de ataque. A gente vai ver mais detalhes disso na frente. E aqui é uma representação disso, é uma questão que a arqueologia usa bastante para comunicar melhor aquilo que eu identifiquei tecnicamente, né? Então, um desenho feito totalmente manual a nanquim. E aqui está aqui. Tá aqui. Bom, dá para perceber que isso aqui lembra muito a nossa faquinha do pão, né? Verdade. A gente tem um gume, a gente tem uma aresta, né? Ela já é cortante, mas a gente percebe que foram feitas outras retiradas, né? Que criou esse denticulado. Muito provavelmente, isso aqui eu não lembro de cabeça, mas ele é serrilhado,
né? Se eu virasse, eu ia ver como o perfil de um serrote, que isso aqui aumenta o poder de corte dessa rocha, né? Aqui é um zoom de uma outra peça. Aqui é uma outra rocha, é um outro instrumento, na verdade. Dessa daqui, eu tirei partes dela, mas não usei as partes que eu tirei, eu usei o próprio suporte, né? Então, aqui já é um instrumento feito sobre o próprio suporte. E o engraçado é que quando você pega um objeto desse, é meio que um ímã, que ele se encaixa perfeitamente na mão, e você já identifica, já tem uma ideia de como ele poderia ter sido utilizado. Existe uma ergometria, são muito ergométricos, né, esses instrumentos, né? Como esse daqui também. Isso aqui, assim que a gente bate o olho, a gente percebe, muito provavelmente foi feito para furar alguma coisa, né? Então, você pode ter usado isso para furar algum osso, por que não? Para retirar o tutano, né? Ajudar essa parte aqui que também ajuda a cortar, descarnar um animal, descascar um tronco de uma árvore, um galho, né? Então, todos esses instrumentos têm funções múltiplas, eles são verdadeiros canivetes, né? Que são utilizados aí para obter ou tratar o alimento, seja ele vegetal, de origem animal ou vegetal, né? Saindo do semiárido, saindo de um tempo muito mais longo, indo agora para a zona costeira e já chegando, talvez, um período mais recente, a gente tem aqui esses concheiros que se formam nas nossas dunas, que são bivalves, né? E que se acumulam, são como se fossem o resto da alimentação, né? É um subproduto da alimentação desses grupos que exploravam essa zona costeira, não só dos mangues, dos riachos, rios, lagoas e do mar, mas também, em algum momento, eles estavam explorando esse tipo de recurso, né? Não necessariamente somente esse tipo de recurso, né? Então, no meio desses vestígios, a gente encontra outros alimentos, né? Como esses gastrópodes também. Eventualmente, a gente encontra, existe em alguns casos, alguns estudos identificam padrões de quebra desse material, né? Muito recorrente, é um padrão, né? No mesmo ponto, né? Que pode ser atribuído ao ponto em que você extrai o alimento, né? A gente tem também ostras, já de maior tamanho, né? Que também serviram para alimento. Então, há recursos, os recursos foram explorados sempre com muita inteligência, né? A depender do ambiente e de forma complementar, né? É importante a gente pensar, quando a gente vê um sítio, seja lá no semiárido, seja esse mais na zona costeira, a gente pensar naquela área como uma área de exploração e não necessariamente como uma área estática, né, de ocupação desses grupos, porque a gente faz isso no nosso cotidiano. A gente tem o São João, que é quase um ode ao milho, né? No Natal, né? Estou fazendo metáforas mais simples para mostrar como a alimentação é dinâmica, né? Como o tempo, as chuvas, elas ditam isso, né? Então, eu gosto sempre de pensar nesses usos, nessas ocupações de uma maneira muito dinâmica, né? E aqui a gente tem outros objetos que também que foram usados para explorar esses alimentos. Essa rocha aqui, ela é toda desbastada, então pode ter sido utilizado para quebrar as ostras, quebrar ossos. Aqui já são instrumentos mais pontiagudos, também podem ter sido utilizados para abrir a própria ostra, né? E são minerais que nem sempre estão muito próximos de onde foram achados, às vezes de quilômetros de distância, né? E isso ajuda a mostrar essa dinâmica desse grupo, né, de exploração, não só do grupo, mas talvez de trocas, de migrações, né, de presentes. Então, cada objeto desse, ele permite muitas perguntas,
Aqui a gente chega já numa área de abrigo lá da Serra da Capivara, que seria o equivalente à nossa cozinha atual, né? Aqui é uma fogueira eu não tenho certeza agora, mas, salvo engano, eu acho que é do Sítio do Meio, essa fogueira, mas de vários milhares de anos, né? O que a gente tem aqui? A gente tem algumas rochas reorganizadas, ou seja, essas rochas estavam no mundo da natureza, no momento que elas foram tiradas do seu contexto, reorganizadas, elas entram no mundo antrópico, né? Elas viram um grande artefato, né? E aqui, por cima, foram produzidos fogos, né? O material foi queimado, e a gente tem aqui algumas cinzas, né? Como aqui também a gente tem alguns pontos com cinzas, né? E essas fogueiras são, eu costumo dizer que são o suprassumo da arqueologia, porque a gente tem uma informação muito direta sobre a área de uso, a gente tem várias formas de fazer datações por várias técnicas, então a gente consegue convergir dados produzidos com técnicas diferentes. Às vezes a gente ainda consegue ver outros materiais aqui associados, como lítico, cerâmica, e restos de alimentos, como sementes, né, fragmentos de ossos. Então, as fogueiras são grandes artefatos, né, importantíssimos para a questão da alimentação, né, na arqueologia. A impressão que eu tenho assim, é que a gente está olhando para uma cena. A gente não está vendo a cena acontecer, mas é possível facilmente imaginar o que aconteceu, né? Exato. Uma cena é uma coisa dinâmica, viva. Exato. Esse é o grande encanto, né? Nossa grande aventura, né? Porque, no final das contas, a gente quer falar sobre pessoas, né? E essas pessoas que produziram e transmitiram esse conhecimento que a gente usa hoje em dia para não só o próprio alimento, mas o preparar o alimento, mas o próprio alimento, né? Porque o milho, a mandioca, o abacate, o abacaxi, a batata, o tomate, a goiaba, as pimentas, elas andaram, claro que os animais ajudam, né, a polinizar, mas elas andaram muito mais pela mão humana, né? A gente tem carambola, por exemplo, a manga, né, são asiáticas, chegaram aqui no final do 19, salvo engano, então a mão humana transportando o alimento, né? Aqui a gente tem um instrumento passivo, né? Você vê, é um seixo, né? E quando a gente fala seixo, a gente está falando do tamanho desse objeto, e ele tem marcas aqui que, numa análise já preliminar, a gente consegue ver que foi utilizado para bater em alguma coisa, né? Então, isso aqui está no contexto também da zona costeira, é um instrumento, né? Ele deixou de ser um seixinho lá da praia, do riacho, e no momento que ele foi utilizado e modificado, ele passou para o mundo dos humanos, né? Ele passou a ser artefato. Aqui a gente tem um fuso cerâmico, né? Na verdade, não um fuso, um tortual de fuso. Por que ele não é o fuso? Eu gosto de dar o exemplo do martelo. O martelo ele tem aquela cabeça de ferro e tem um cabo, né? Sim. Isso, junto com o gestor que a gente tem para utilizar aquele equipamento, o transforma em um martelo. Se eu tiro o cabo, eu não tenho mais o martelo, eu tenho a cabeça do martelo. Eu não consigo mais utilizar como martelo. Então, isso daqui é o tortual de fuso, é um disco cerâmico, lembra um biscoitinho recheado, né? E aqui, por esse furo, era inserida uma vareta, e era usado para afiar algodão. Então, quem tem lembranças mais antigas da vozinha no interior, muito provavelmente pode ter até visto ela afiar algodão, né, puxando, porque eles fazem movimentos rotativos,
e essa rotação vai meio que puxando e ajudando a criar um fio de algodão. Você tem essa lembrança, Roberto? Porque o Roberto aqui é o homem das lembranças. Tudo que a gente conversa aqui um pouquinho, ele tem uma coisinha para lembrar lá do quixadazinho de açúcar dele. Olha, assim, de um fuso especificamente nesses moldes aí não, mas é algo que me lembra, isso aí é o processo de tecimento das redes, né? Os teares manuais, né? Meu pai trabalhou durante bastante tempo em fábricas de rede lá em Quixadá, e eu ia muito a essas fábricas, então o processo de fiação, né? Com aquelas polias que vão e vêm puxando, né? Os fios para montar o tecido da rede, o princípio me parece ser bastante próximo disso, Exato. né? Quer dizer, não vou dizer uma agulha, mas algo assemelhado, né, de proporções maiores a uma agulha que puxa e leva esse fio, leva e traz, né? Então, assim, acho que é o que me parece mais próximo disso, as minhas lembranças, cara. É sempre assim. E aí, esse artefato ele também é interessante porque, como eu disse com os vestígios anteriores, eles são meio que canivetes suíços. Já esse daqui, não, ele tem um uso muito específico, né? Então, quando eu acho esse tipo de vestígio, o que ele me diz? Aqui se manufaturava algodão ou outras fibras, mas principalmente algodão. Então, eu já tenho uma indicação de um tipo muito específico de vegetação, um tipo muito específico de comportamento, né? É claro que o algodão não é extremamente perecível, né? Mas esse objeto ele fala muito sobre esses aspectos também, né? O cachimbo, né? Aqui não é um cachimbo indígena, é um fragmento de cachimbo, na verdade, né? Que é da área do sertão, mas a relação do alimento com momentos contemplativos, ritualísticos, né? Ele também é muito forte. O alimento não apenas, não somente com a função de nutrir o corpo, né? Mas muitas vezes nutrir a alma, nutrir os espíritos, né? Nutrir e favorecer, às vezes, um transe, né? Em rituais, em danças. A gente tem o Mocororó como um ótimo exemplo disso, né? Que não é apenas da bebida, mas a bebida é meio que um combustível, né? Dentro de todo um ritual em que vai favorecer o grupo a fazer muitas coisas, entre elas transmitir seus conhecimentos para as gerações mais novas, né? É um tempo que não é passado, nem presente, nem futuro, né? É um outro tempo. Já chegando aqui a vestígios mais recentes, já pós-colônia, né? O material que foi trazido no período colonial para o Brasil, e aí a gente tem de várias origens, inglesas, portuguesas, algumas alemãs. Aqui é um exemplo, esse é um tipo de decoração que o Flau Blue, é muito comum a gente encontrar em sítios históricos, né, em casario mais antigo, e isso aqui era super popular, né, mas a gente tem outros com decorações mais diferenciadas e que nos ajudam a entender muito o padrão de consumo desses grupos. Eles funcionam também como objetos, como elementos para datação, porque a gente tem as datas que esse material começou a ser importado, né, da Europa, né, e então a gente tem um período inicial, um período final de fabricação de determinados tipos, determinados padrões. Então eles também ajudam muito nesses aspectos. E principalmente nas intervenções em sítios históricos, como Maranguape, Sobral, Aracati, Icó, é um material que sempre é achado, é um material riquíssimo também, né?
Assim como o lítico é um mundo, a cerâmica é um outro mundo, o material histórico também é um outro mundo e com muitas potencialidades informativas, né? Aqui mais elementos associados à louça, né? Em geral. E aqui a gente tem um vestígio que eu botei ela menorzinha para diminuir o impacto. Tudo para arqueologia é fonte, inclusive os restos fecais, né? Podem servir de elemento para identificar a alimentação. Isso se faz até hoje, né? No exame de sangue, no exame de urina, por exemplo, e para ver doenças também. E aí eu relembro muito um grupo de pesquisa da Fiocruz, capitaneados pelo falecido professor Adalto. O professor Adalto é um paleoparasitólogo, né? Porque aí está uma fonte direta da nossa alimentação, da nossa saúde, de doenças, né? Então, em múmias, por exemplo, se investiga o estômago também para ver o que se comia. Tem uma múmia que foi uma mumificação natural lá nos Alpes, que é o Otzi. É um esqueleto, é um corpo, né, mumificado, bem famoso, né? Se extrai muitas informações dele, do trato intestinal, sobre doenças, o que comia. Você tem quase que uma foto da última refeição dele, né? E, naturalmente, a partir disso, a gente, dependendo do tipo de alimento, a gente consegue entender que tipo de ambiente poderia produzir aquele tipo de alimento. Então, a gente começa a ter um olhar mais amplo sobre todo esse ambiente, né? E aqui, saindo um pouco do mundo da arqueologia, mas que também é uma fonte importante para a arqueologia, mas a gente já pega aqui, para ilustrar, fontes históricas, né? Gravura, em que a gente tem uma representação muito provavelmente de bebidas, né? Bebidas talvez alucinógenas. São gravuras riquíssimas de informações, desde a forma das vasilhas, né? Aqui é uma inflexão na forma, vê que ela não é direta, né? Então, vasilhas de grande tamanho, outras menores. Aqui são meio que tachos, né? Já são mais planas, né? No caso aqui, a gente tem uma representação muito forte da mulher, né? Produzindo esse tipo de alimento. Então, essas gravuras são importantíssimas para a gente ter elementos que nos ajudam a explicar a produção de alimentos em geral, né? Você quer perguntar alguma coisa, Kela? Não, eu fiquei curiosa por saber da origem dessa gravura. Essas gravuras, elas ilustram o trabalho do Hans Staden, né? Que foi capturado aqui lá para o sul, na área de onde hoje é São Paulo e tudo mais. E algumas são baseadas em relatos, e ilustram esse livro dele, né? Acho que é 2 viagens ao Brasil. Eu coloquei no finalzinho da apresentação. Tem várias, né? Algumas foram inclusive colorizadas e tal, né? Pronto, e aqui pode falar, Roberto. Assim, Igor, eu acho que muitos desses elementos que você está trazendo aí, eu acho que eles tocam numa coisa que para mim tem uma importância e cada vez mais eu tento compreender a pesquisa, né, nessa área da alimentação, da cultura alimentar mais especificamente, né, a importância que tem os inventários, né, a construção de inventários. E eu vejo, e essa é uma das questões que eu gostaria que você tentasse abordar, eu vejo que a arqueologia, né,
Eu lembro de uma conversa nossa já há algum tempo, aí, num tempo pré-pandêmico, né, de um mundo pré-pandêmico, a gente conversando, e falando assim, rapaz, da possibilidade da gente discutir um conceitual de uma arqueologia alimentar, né? Não sei se você lembra dessa conversa que eu acho que a gente teve lá pelo campus do IFCE, lá em Baturité. Então, hoje, daquela conversa nossa naquele momento, hoje eu vejo a grande importância que há na questão dos inventários alimentares, né? Que não são apenas inventários na perspectiva do que se come, do que se produz, também disso, mas, né, como se transforma, o que se utiliza, onde se localiza, né? E eu vejo, né, todos os processos, né? Eu vejo o trabalho, o teu estudo em torno lá da Serra do Evaristo, o quanto aquilo é significativo, né? O quanto aquilo ainda precisa ser absorvido e apropriado por nós mesmos, porque é um dado muito significativo. A gente pode dizer, olha, está comprovado cientificamente que há mais de 1000 anos se produzia e se consumia milho naquela região, né? Fruto exatamente desse processo. Então, acho que é um processo, em certa medida, inventarial, né? Na medida em que a arqueologia ela possibilita esse levantamento desses diversos aspectos, né? Que nos permite intuir determinadas práticas, intuir determinados processos e procedimentos, né? Quando você traz aí a questão da fogueira, né? Você falando aqui, mostrando, e eu pensando, né, dentro daquele, digamos assim, da forma como a gente fala dentro mais da gastronomia, da sociologia, talvez da antropologia também, né? As fogueiras, né, você traz como o antepassado das cozinhas, né? Um tipo de cozinha específico, né? E eu pensando que é o local aonde se realiza ou se realizava aquela passagem que o Strauss fala, né? Do estado natural para o estado de cultura, né? Quer dizer, é ali que o alimento, como um elemento natural, é transformado em comida, né? Ali você já tem a presença da cultura, de uma cultura, né, acumulada, né, de técnicas, de percepções e, quem sabe, mesmo de gostos, né? Ali já estava, talvez, processos de escolha do que se comer. Então, eu vejo muito, tento ver com bastante atenção essa questão da arqueologia, na medida em que ela nos traz informações para um processo inventarial alimentar, sabe? Das práticas, essas louças aí, né? E tantos outros artefatos. Então, eu vejo assim que há uma possibilidade muito grande dessa aproximação e deste vínculo nos trazer substâncias e substratos mais elaborados mesmo, quando a gente pensa a cultura alimentar dos lugares, dos territórios, das gentes, digamos assim. Né? Exato. E a arqueologia não consegue dar conta disso. A gente precisa mesmo estar todo mundo junto, né? A botânica, a história, a gastronomia, porque cada um vai trazer a sua base, né? Vai trazer sua percepção, suas perguntas, né? Por mais incrível que seja e por mais intensa que seja uma pesquisa, ela vai sempre responder determinadas perguntas, né? Mas o material, como eu estou tentando mostrar aqui, ele é polissêmico, né? E há muito pano para manga, né, em toda essa nossa conversa aqui. Né? E o que você falou realmente é a cozinha, né? Essa metáfora que eu falo do mundo da natureza para o mundo humano, né? Fazendo essa dicotomia para esse caso, né? Você falou do Lévi-Strauss, né? O cru e o cozido, né? Tem do selvagem para o não selvagem, né? Mas é isso, é uma transformação, né? O alimento transformado
ele muda de categoria, né? E aí ele entra no aspecto social, né? É isso. E aí, pegando o gancho sobre polissemia, aqui a gente tem uma vasilha muito parecida com aquela do Museu do Ceará, tá? Não é a mesma, essa daqui é da região do Cariri, é de Brejo Santo, é de uma pesquisa da professora Gabriela Martim, da Beth Medeiros e professora Anne-Marie Pessis. Já foi remontada, já está restaurada, né? Ela foi encontrada toda fraturada, né? Como você perguntou aí, como é que se acha e tal. Todos os fragmentos estavam muito próximos, né? O que permitiu fazer essa remontagem maravilhosa. Então, essa única vasilha, ela me permite fazer perguntas de várias áreas, né? Eu posso fazer a pergunta associada à geologia, por exemplo, a geomorfologia, a ciência dos solos. De onde veio o barro em que essa vasilha foi produzida? Eu tenho como utilizar técnicas de fratometrias e tudo mais, em que eu identifico eu pego um fragmento dela, coloco lá no aparelhinho, ele me dá uma assinatura química que eu posso comparar com várias amostras da localidade e eu posso comparar essa assinatura, né? Por conta da composição, da proporção dos elementos químicos, feldspatos, quartzo e vários outros, né? Eu posso ver a questão da forma dela, parte do design. Essa forma aqui ela está associada à tecnologia que a gente conhece como Tupi-Guarani. E aí é importante frisar que é a tecnologia Tupi-Guarani, que não necessariamente de grupos falantes do Tupi-Guarani, né? Existe essa confusão e às vezes até num discurso arqueológico, infelizmente, mas a gente tem que diferenciar a tecnologia, a cultura tecnológica, ou seja, os vestígios materiais de grupos étnicos. É muito comum e é muito perigosa essa confusão, né? Grupos étnicos diferentes podem produzir artefatos iguais, grupos étnicos iguais podem produzir artefatos diferentes. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso para não incorrer em vários problemas, né? E tudo mais. Então, aqui tem toda a questão do design também, dessa decoração, são tintas orgânicas, né? Uma vasilha dessa, ela pode ter servido para preparar um alimento, para servir um alimento, para conservar, né? Parece uma travessa, né? Ela é levemente, ela é rasa, né? Ela é mais, é como uma grande travessa, exatamente. Tem algumas que são bem maiores e, naturalmente, a forma vai ajudar, pode ajudar a dizer quais os usos, né? Agora, elas podem ter vários usos ao longo da vida, né? Já vi casos em que uma vasilha bem maior, já tipo parecido com um pote, né? Um pote lá da nossa vozinha, da água, que ele se quebrou e esse pote meio que foi remendado. Você tem quase que uma costura, é uma costura mesmo nele. E aí ele já não permitia, claro, armazenar líquidos, mas ele permitia guardar grãos, né? Então, e aí como é que a gente vai saber disso? Contexto. Arqueologia é sempre contexto. Eu nunca vou trabalhar de uma maneira isolada com uma vasilha dessa. E aí há várias formas. No próprio sedimento em que essa vasilha estava imerso, a gente pode coletar amostras e tentar identificar a nível microscópico se a gente encontra micro-resíduos, né? Macro ou micro-resíduos. Os macros são os próprios alimentos, como sementes, né? E o micro a gente pode entrar já na parte do pólen, de amidos, que aí já entra numa outra categoria de análise de vestígios, né?
E aí eu lembro agora que lá em Minas foram encontrados espigas de milho quase que inteiras e datadas de milhares de anos, né? Porque o ambiente lá proporcionou um microclima que conservou esse material, né? Mas, salvo engano, parte desse material foi queimada no incêndio que teve no museu lá da UFMG, infelizmente, né? Mas são casos excepcionais de conservação de alimento. Então, essa vasilha ela permite muitas perguntas, né? Porque ela é porosa também, então o material ele penetra nesses poros, né? E ele deixa resíduos a nível químico, às vezes, que podem ser recuperados, né, por outras pesquisas ligadas à arqueobotânica. E aqui é onde eu vou entrar agora, sobre a arqueobotânica, esse primeiro estudo realizado no Ceará. A colega Aline Freitas, ela estava fazendo pós-doc na Espanha, e a gente desenvolveu, junto com vários outros colegas, esse estudo com dados, com fontes do sítio Evaristo, e foram ótimas surpresas, porque a gente queria, inicialmente, nossa pergunta estava relacionada a ambiente, mas a resposta sobre alimento foi tão forte que hoje ele mudou, inclusive a minha perspectiva, mudou a perspectiva da tese, né? E aí eu pesquiso na parte do alimento. Então, o que é que aconteceu? O sítio Evaristo está localizado, né, na Serra do Evaristo, em Baturité, uma comunidade de aproximadamente umas 150 famílias. Aqui a gente tem a parte central lá da comunidade, do topo da serra, a igreja, um ponto de cultura, a escola, né? Aqui tem uma área que a gente fez várias escavações no ano de 2012, né? Foi uma escavação desenvolvida por uma empresa de consultoria arqueológica. Eu era um dos coordenadores, junto com a professora Cláudia, e foi uma pesquisa financiada pelo IFAM, né? Então, nós fizemos uma grande coleta na superfície e escavamos em 18 pontos. E recuperamos várias vasilhas inteiras, e algumas também com com sepultamentos, né? Mas o foco aqui é da parte da alimentação. Aqui é a localização em relação ao maciço de Baturité. E nós também identificamos vários fusos, né, como eu falei, que dão conta do processo de fiação do algodão e de outras fibras. As lâminas de machado, né, elas não são machadinhas, voltando àquele mesmo exemplo do martelo, né, aqui eu só tenho a lâmina. E nós fizemos a abordagem, buscou microvestígios orgânicos, que no caso foram grãos de pólen, né? As plantas, elas estão sempre jogando pólen, né, na natureza, e cada pólen tem uma morfologia de acordo com a espécie, né? Então, se eu identifico esses pólen, eu posso tentar associá-lo a uma espécie, né, baseado numa palinoteca, né? Então, eu tenho que fazer essas analogias, né? Então, aqui é a foto da escavação, nós coletamos, além do material em si, né, dos vestígios macroscópicos e tudo mais, mas a gente sempre está coletando vários pontos de amostra, de sedimento, de carvão. Nem todas a gente processa logo, né? Nem todas, ou porque não tem uma pergunta direta, ou porque não tem o dinheiro para fazer a análise, né? Por exemplo, uma datação custa $600, e o dólar atualmente se torna muito difícil. Então, a gente vai testando certas amostras. Então, a gente coletou sedimentos de determinados pontos, que é da escavação, dessa área, que é da unidade 3, e dessa área, que é a unidade 11, da base dessas vasilhas do interior, e submetemos essa análise, né, arqueobotânica, e aí a gente teve um espectro gigantesco de microvestígios orgânicos, vegetais, né, e que dão conta do ambiente também, mas da alimentação. Então, eu tenho material aqui que são microvestígios relacionados à mata úmida, eu tenho microvestígios relacionados a momentos mais secos, né, plantas xerofíticas, né, que perdem as folhas, né, no período mais quente, gramíneas,
e principalmente as plantas cultivadas, como batatas, mandioca, algodão, abóboras, né? Então, aqui eu tenho o retrato 3x4 desse material, né? Um apanhado aqui de microvestígios orgânicos que a gente recuperou, que dão conta da área de gramíneas, palmeiras, de abóbora, algodão, batata doce, né? Aqui eu estou dizendo o nome vulgar, naturalmente, mandioca. Então, pela primeira vez a gente teve esse dado muito objetivo para um sítio arqueológico no Ceará. A gente tinha, claro, a inferência sobre algodão através do fuso, né, e de outros elementos também a partir de contextos mais gerais, mais diretos. A esse nível aqui foi a primeira vez, então esse estudo é importante também por isso, né, porque abre portas e um leque aí de possibilidades para novas perguntas. Algumas delas eu estou tentando responder na tese, né? E aí, para fechar um pouquinho a apresentação, depois de fazer todo esse arco, passando por várias formas que a arqueologia vê ou infere o alimento, né, seja direto ou indiretamente, já reforçando um pouquinho do que eu falei no início, é importante a gente repensar, né, a nossa existência, principalmente os grupos pretéritos, como se eles não tivessem inteligência, não soubessem dominar, fosse uma vida... são consideradas vidas ditas simples, né? Mas a gente vê que essa existência e esses materiais, esses vestígios nos mostram uma capacidade incrível, né, de domínio da natureza, desde dominar o fogo, desde domar certos vegetais, como uma mandioca, que é extremamente venenosa, né, de poder se organizar em grupo para poder abater um grande animal, como uma onça ou um dente de sabre, que são animais extremamente agressivos, né, se forem, claro, incomodados. Então, para a gente repensar essa existência humana, né, e entender que hoje tá muito fácil a gente fazer um cuscuz, preparar uma macaxeira, né, porque nos foi dado, né, foi trazido como herança, né. E aí, já para fechar, eu trago algumas sugestões, né, para ter uma grande visão da arqueologia, mas também com vários aspectos sobre alimentação. Esse é um livro clássico e fundamental para entender a arqueologia no Brasil, especialmente no Nordeste. Livro da professora Gabriela Martim, que está disponível para leitura gratuita. A editora da UFPE disponibilizou o PDF. O Hans Staden, em que tem várias de gravuras similares àquela, né? Tem várias versões, essa é uma delas, né? Existe um filme também, Como Era Gostoso Meu Francês, se não me engano, agora me falha aqui a memória. Aqui a capa é uma das gravuras, né, colorizadas, são figuras incríveis. Esse livro, já para pensar na alimentação de uma forma mais histórica e mundial. E nosso Câmara Cascudo também, fundamental, né? Então, é isso. Eu me despeço querendo fazer uma roda, fazer uma ciranda, meio que à distância com todos vocês que estão nos assistindo agora, e dizer que todo esse conhecimento, né, isso daí a gente faz no coletivo, né, e estar aqui também é mais um elo dessa corrente para ajudar na discussão sobre a alimentação, sobre os mais diversos aspectos, né? Então, é isso, fica aqui meu contato e eu volto aqui
para poder falar com vocês agora sem o PowerPoint. Igor, que aula! Foi incrível, obrigada. E eu achei muito bacana a sua fala sobre a maneira da gente observar, né, o passado. De fato, a gente, de forma incrivelmente errada, a gente, por exemplo, não tem o costume de associar tecnologia à antiguidade, por exemplo, né? A gente está tão acostumado com as coisas dadas, né? Mas não imagina o quanto a humanidade foi preciso usar da sua inteligência, da sua capacidade de enfrentar desafios e resolver problemas, encontrar soluções para a gente chegar nesse lugar que a gente está hoje, né? E aí a arqueologia ela apresenta para a gente isso, assim, é um tapa na cara, né? Como é que não pense que foi fácil, né? Não foi de forma alguma fácil, e a vida dessas pessoas não era simples. Exato. Muito pelo contrário, era altamente desafiadora, né? E aí, mas eu fiquei com uma curiosidade quando você estava mostrando ali os vestígios no sítio Evaristo, aí você mostra vestígios de mandioca, da presença da mandioca, da abóbora, mas eu não entendi se a gente consegue dizer se esses alimentos, se esses vegetais estavam sendo usados exatamente como alimentos ou é um vestígio da presença deles. Por exemplo, a mandioca, né? A gente precisou entender como usar esse alimento, né? E o que vocês encontraram no sítio Evaristo mostra que a gente estava consumindo? Sim, sim. São a grande maioria. O destaque ali nas plantas são plantas cultivadas, são plantas que não estariam lá se não fosse a mão humana, né? Como a mandioca. Algumas plantas elas precisam realmente da mão humana para ela existir, para ela ser produzida. Algumas não, né? Algumas são as palmeiras, elas podem caminhar muito mais rápido com a mão humana, mas morcegos, por exemplo, podem levar os coquinhos e disseminar, né, na natureza e tal. Mas outras não. Outras, e aí a mandioca, eu falo mais da mandioca pelo destaque e pelo grau de necessidade de uma instrumental, né, para ela ser plantada, para ela ser retirada, para ela ser manipulada, né? Parte disso vou tentar responder na tese, mas são plantas que são a base. A base, eu não sei se a gente pode dizer que é a base, porque eu não tenho elementos para isso, mas que são muito importantes energeticamente, né? São importantes como uma segurança alimentar, porque uma vez produzida uma farinha, e vocês sabem melhor do que eu, ela tem uma duração muito longa, então isso traz uma segurança alimentar, isso proporciona fazer os seus mingaus, né? Tem uma outra farinha que se chama farinha de guerra, né? Que ela durava até muito mais por conta do tipo de queima que era realizada e naturalmente complementada por vários outros alimentos, né? Existe em alguns sítios já foi verificado, isso é verificado também já em termos nutricionais, de que há necessidade de um binômio, né? Por exemplo, milho, feijão, né? Para que você tenha determinadas exigências, determinadas necessidades nutritivas, nutricionais sanadas, né? E questão do ferro e várias outras questões aí de vitaminas e tudo mais. Aí já é um outro mundo, né? Há outras pesquisas também sendo realizadas lá, já, com relação à parte óssea, que aí já busca com outros dados, né? A dieta. Mas sim, são alimentos que foram produzidos e consumidos lá, com certeza. Os dados nos permitem dizer isso, inclusive porque eles estavam no interior das vasilhas, né?
que nos dá mais segurança ainda. Eles não estavam soltos no ambiente. Então, para eu atingi-los no ambiente é muito mais complicado, né? E aí existe também todo o contexto não só artefatual, mas de conhecimento desses grupos, como viviam historicamente, etno-historicamente, né? De explorar esses tipos de alimentos também, né? E aí a gente vai muito, e fontes mais importantes sobre isso estão na região amazônica, né? Principalmente no centro-oeste, que a gente tem algumas pesquisas que mostram alguns artefatos desse em uso, né? Como grupos indígenas que ainda mantêm esses traços, né, mais presentes, né, ainda não mudaram totalmente a tecnologia, porque a tecnologia é fluida, né, e aí já é uma outra discussão, né, mas é bom pontuar uma coisa. Você usar, por exemplo, uma lâmina daquele machado para derrubar uma árvore, você vai ter uma energia X, né? Se você tem uma lâmina de ferro, você tem essa energia X dividida em 10, em 20, né? E é claro que, energeticamente, é muito melhor você ter uma lâmina de ferro, né? Os grupos são dinâmicos. Então, é só para pontuar isso, né? Para não achar... Porque é muito comum a gente ver aquele grupo indígena usa celular como se ele não tivesse mudado outras vezes sua tecnologia ao longo do tempo, né? A gente, enquanto espécie, não tivesse feito isso. Mas isso é só um parênteses, né? Mas é uma boa pontuação. Eu gosto, eu acho muito fundamental pontuar isso, porque é importante. Roberto, você quer comentar? Gente, olha, já são mais de 1h30. É o programa mais longo, viu? Eita, eu acabei me empolgando, mas tentar dar esse panorama mais geral, né? Eu acho assim, que ela fazendo já uma abordagem já final para mim, né, agradecendo profundamente ao Igor, né, a gente vê quanto essa temática ela rende, né, não é à toa esse tempo que nós estamos aqui, né, pela profundidade, pela carência mesmo que a gente tem, né, eu percebo que existe, além dessa questão dos inventários, né, existe, me parece, uma coisa, principalmente em regiões como a nossa, nós estamos falando de Nordeste, estamos falando de Ceará em particular, né, que é um pouco da montagem de um mosaico, meio que um quebra-cabeças, né, para o entendimento e percepção de muitas coisas que, por vezes, o senso comum coloca e que a falta do dado, apesar da gente ter a ciência, muitas vezes, a ciência no sentido mesmo de saber, mas falta o dado comprobatório de que, mas o que é originário? As pessoas têm uma preocupação com a origem gigantesca, né? Isso aqui é originário de onde? Né? Esquecendo totalmente as relações que são construídas socialmente, né? As relações de pertencimento, de apropriação, de trocas, enfim. Então, acho que a arqueologia, nesse sentido, nessa empreitada na direção da alimentação, ela é uma peça-chave, né, na montagem, na ajuda da montagem desse mosaico, né, em torno dessa cultura alimentar dos territórios e das gentes, né, e trazendo esses elementos que são dados, né, que se tornam irrefutáveis, porque a ciência nos traz isso, né? Olha, há mais de 1000 anos já se consumia naquela região específica o girimum, tão comum na nossa cultura, né? A forma como era feito, como era consumido, bom, aí talvez a gente nem consiga chegar a uma resposta positiva, mas a gente é capaz de intuir quando você encontra um vestígio desse dentro de um artefato que pode ser usado como uma panela, né, para transformar o alimento em comida. Então isso é muito significativo e eu acho que esses trabalhos eles são muito importantes para que a gente possa ir
progressivamente montando esse quebra-cabeças sobre o qual a gente pode estabelecer uma análise mais apurada futuramente das bases da cultura alimentar local, né? Vendo aí esses sítios arqueológicos na região litorânea, puxa, tem muita coisa que está distante do nosso conhecimento, né? A forma de consumo, esses crustáceos, esses moluscos, como eles incidiam na alimentação, e como isso muitas vezes já não existe mais hoje, fora do espaço do ambiente comercial, né? Nós temos o Ceará como um dos maiores produtores de lagosta do Brasil, e o cearense não come lagosta. Se a gente for falar de uma maneira geral, o cearense não tem a lagosta na sua cultura alimentar presente, cotidiana, né? Então, acho que a arqueologia ela é muito significativa, ela traz uma base de segurança para a gente dialogar sobre determinadas questões que, sem ela, a gente não teria, ficaria muito num território meio pantanoso da especulação, né? Então, acho que traz um sedimento muito mais consistente para a gente, né? E por isso eu acho tão rico, e agradeço mais uma vez ao Igor por partilhar esse seu trabalho. Muito obrigado, Igor. Bom, Igor, infelizmente a gente vai encerrar. Seria ótimo a gente poder continuar conversando, mas realmente chegou aqui no limite do horário da gente. Você quer dizer alguma coisa? A gente vai colocar aqui teus contatos para quem quiser, enfim, interagir com você. Tudo bem? Podemos colocar? Claro, claro. Muito obrigada, viu? Você quer se despedir? Sim. Infelizmente, eu quero me despedir. Antes que ele se despeça, porque ele não vai falar disso, eu tenho certeza, mas eu tenho um compromisso de falar. O Igor, ele organiza anualmente alguns momentos de expedição, a Serra da Capivara, lá no Piauí. Eu, infelizmente, ainda não pude fazer essa viagem, né? Até me programei num dado momento, mas infelizmente deu errado, eu não pude participar. Mas quem tiver interesse, acompanhe as redes sociais do e todas as vezes que ele organiza essas expedições, né, sob a orientação e o guiamento dele, né, ele publica e você pode participar. E como historiador, eu digo, sem sombra de dúvidas, mesmo não tendo feito ainda, mas só pelos materiais publicados sobre essas viagens, é algo realmente muito rico mesmo. E eu espero fazer em breve. Inscrições abertas para abril de 2022, né, Igor? Isso. Hoje nós estamos no dia 1º de dezembro, né? Para quem estiver vendo no futuro breve. E eu estou fazendo a chamada de interessados para a viagem para abril, né? É um prazo longo, mas é porque dá tempo de todo mundo se programar, e também eu tenho que fazer todos os agendamentos. Mas é isso, é uma viagem que tem uma imersão arqueológica, naturalmente, mas eu trato como uma excursão patrimonial, porque a gente dá um mini curso de introdução à arqueologia, eu falo um pouquinho do que eu já falei aqui, porque são coisas que eu estou estudando e que eu estou ajudando a disseminar também. É isso, eu agradeço a lembrança da viagem, porque é uma coisa super bacana. A gente tem a gente já tem no Ceará alguns sítios visitáveis, né? Até pouco tempo a gente não tinha. Na região de Sobral, no distrito de Taperoaba, a gente tem a área de Bilheiras, em que tem sítios que estão preparados para visitação. Há algum tempo o IFAM preparou esses sítios, né? Já era uma área que já era pesquisada há muito tempo. Então, mas, logicamente, a Capivara é um lugar muito especial, o patrimônio cultural da humanidade e tal. Então, para me despedir, eu agradeço muito o tempo, a audiência de vocês. Eu fico muito feliz, eu gosto muito de poder falar sobre isso, de poder contribuir um pouquinho mais para diminuir essas impressões errôneas que às vezes nos chegam, né? E tentar desfazer alguns mal-entendidos e mostrar essa interdisciplinaridade da arqueologia. Aqui eu falei de química, de física, de geologia, de um monte de agronomia. Então, a arqueologia permite isso, e ela só permite quando a gente se junta para produzir algo, né? Por mais que às vezes se personifique
uma pesquisa ou uma área a determinada pessoa e tal, né? São muitas pessoas, no caso do Evaristo, foram vários pesquisadores, a comunidade, a gente deu um mini curso, então, assim, é um grupo gigantesco que trabalha para produzir o conhecimento, né? Fora as leituras, a bibliografia e tudo mais. E é isso, eu fico disponível para os contatos, vão aparecer em algum lugar meus contatos, eu agradeço profundamente ao convite daquela, me senti extremamente honrado a poder bater mais um papo com o Roberto. O Roberto ainda vai para Capivara e a Kerla também com a gente. A gente vai ter mais tempo A gente vai acabar indo na mesma viagem, Roberto. Tomara. Então a gente vai ter muito tempo aí para prosear e fico aberto aí a novos convites para a gente depois poder trabalhar questões mais pontuais, porque eu queria mesmo fazer esse grande arco, né? Então é isso, só agradecer e é muito bom poder estar aqui e falar sobre arqueologias, né? São múltiplas. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada ao Igor e ao Roberto também. A gente volta em 2022 só com o Até o Caroço, porque a gente está gravando o último programa do ano. Se eu não estiver enganada, hein? Espero que não tenha feito a conta errada. Mas, gente, é isso. Obrigada, tá? E até uma próxima. Beijo. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau.